Olá, bem-vindo a todos. Sejam muito bem-vindos a essa nossa live de hoje. E olha, já tem algumas pessoas já estão entrando. E hoje nós vamos falar sobre eu assisto o mundo mudar ou eu mudo com ele. É uma semana muito feliz, a Marta também já chegou. É uma semana muito feliz para nós, porque nós passamos por aquele momento intenso, daquele intensivo que foi na semana passada, e tivemos um enorme sucesso. Dirce, bom dia, Liz, bom dia, Sandra, Ivanor. Nós tivemos enorme sucesso na semana passada com o intensivo IOPT. O intensivo IOPT, ele encontrou pessoas em várias situações de, de curiosidade sobre a IOPT. Pessoas que não sabiam nada, pessoas que sabiam de nome, pessoas que queriam ter informações mais objetivas do que se tratava. Ainda vejo muitas pessoas querendo fazer um mix de constelação familiar, constelação sistêmica e IOPT. E aí as pessoas então aproveitam muito esse intensivo para tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas ideias que as pessoas têm, e isso é muito importante. A Zélia entrou, a Claudinha entrou, bom dia, Ivo. E isso é muito importante porque sempre foi combatido essa ideia da gente transmitir um conhecimento através de uma palavrinha que não significa muita coisa em termos de vida humana, né? A Iopiti não é uma palavra que me remete à culinária, não me remete a exercício físico, a fitness, a bem-estar, a saúde. A Iopti é uma palavra, ele é completamente isolado desses significados, não é? Então, esses significados precisam ser dados por alguém. E essa pessoa que dá o significado é a pessoa que abre esse conhecimento para que a gente possa compreender. Quando eu comecei a fazer o trabalho, ainda tinha um nome que me remetia a alguma ideia do que nós estávamos tratando, que era a constelação da identidade, não é? Mas agora o professor deixa muito claro que ele quer que nós estejamos completamente sem essa vinculação, apenas utilizando determinados fenômenos, não é? O Carlos entrou também, Paulo entrou também, bom dia. Jane entrou também. E então é uma primeira tarefa que a pessoa que trabalha, que olha, que se envolve com a IOPT precisa fazer. Por isso que eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem alguém que ainda não sabe o que é IOPT, aperta nesse aviãozinho para a gente convidar mais pessoas para essa live. Nosso primeiro assunto é esse, sobre a IOPT, enquanto essa sigla não é muito pequena. Bom, no nosso intensivo, nós tivemos aproximadamente entre 150 pessoas e 90 pessoas durante esses 3 dias. O primeiro dia foi sobre essa teoria, então eu expliquei o que é IOPT, teoria e terapia do psicotrauma. O psicotrauma é a nossa base, é a nossa pavimentação. O psicotrauma,
orientado para a identidade, porque é como se ele fosse um radar. Ele vai buscar a identidade, colocando foco, iluminando a identidade daquela pessoa. Então, a IOPT, terapia e teoria do psicotrauma orientado para a identidade. E nós tivemos, então, no primeiro dia, vários momentos em que nós tivemos explanações a respeito de como funciona essa teoria, como funciona essa terapia, como que é apresentado esse conhecimento. No segundo dia, nós também tivemos um nível altíssimo de presenças. As presenças foram justamente para olhar a prática. Então, nós fizemos uma prática para todos os inscritos, não é uma prática aberta, não é uma prática colocada no YouTube, etc., mostrando as últimas alterações criadas pelo professor neste amadurecimento constante dessa terapia. E foi muito importante, tanto os alunos queridos participaram todos praticamente, quanto as pessoas que estão conhecendo a IOPT estiveram lá, puderam constatar como é feito esse trabalho. E no último dia, então, que é o momento em que eu começo essa live para dizer para vocês que quem quiser maiores informações a respeito deste curso que apresenta os temas basilares da IOPT, o curso para que a pessoa se sinta mais estruturada dentro desse a pessoa se sinta mais estruturada dentro desse conhecimento e a pessoa também possa compreender muito de como funciona e como anda a EOPT dentro da nossa psique. O curso está com as inscrições abertas até sábado, se não me falha a memória, e no primeiro dia tivemos muitos acessos e muitas matrículas. Agora já está no ritmo normal, mas ainda dá tempo de fazer a matrícula até sábado ou até amanhã, certo? Esse curso é um curso que envolve a teoria e a prática. Eu apresento todas as questões necessárias para quem é um constelador apagar o seu. Para quem é constelador, para apagar o seu conhecimento no sentido de deixar ele como pano de fundo e aprender novamente um pouco, alguns matizes do que é realçado nessa técnica a respeito da fenomenologia, de como se interpreta os eventos, quais são os eventos que se relacionam com a IOPT, quais são as resoluções da IOPT, porque na constelação familiar, como eu digo sempre, nós estamos olhando para um sistema. Ao olharmos para um sistema, é muito importante nós criarmos essa harmonia com o sistema. O sistema, então, requer a nossa presença e nada melhor do que a codificação de Bert Hellinger para trabalharmos no sistema. Então, nós teremos aquelas três premissas básicas, fundamentais, que são satisfeitas através desse trabalho da constelação familiar e da constelação sistêmica, que é pertencimento, equilíbrio e ordem. Aqui na IOPT, nenhum destes ingredientes é requerido, porque nós não estamos trabalhando em prol de um sistema. Estamos trabalhando, sim, em prol de uma harmonia interna. Isso é
completamente diferente e muda completamente o ponto de vista do que nós estamos olhando. Nós estamos olhando para eu me sentir autêntica, eu me sentir equilibrada e eu poder, através disso, ser quem eu sou de frente às outras pessoas que têm outras opiniões completamente diferentes. Então, a harmonização do sistema não está no escopo desse trabalho. Isso é muito importante. E à medida em que eu tenho essa integridade do eu, à medida em que eu tenho essa percepção e essa minha capacitação do meu eu cada vez mais posso me apresentar me sentindo segura de que eu serei compreendida, olhada, acompanhada, amada, mesmo tendo opiniões diferentes do que todos os outros. Mas não é só nisso a questão que nos traz hoje aqui. Deixa eu dar uma espiadinha aqui. A Ana Cláudia entrou também. A Naira entrou. Bom dia, Naira. A Janete, eu acho que entrou. A Marilon entrou, bom dia. Ó, a Cláudia está dizendo que para os alunos o intensivo IOPT trouxe vários temperos, trouxe uma temática interessante, não é? Então, eu quero então dizer para vocês que agora falando mais sobre identidade, se existir alguém que você acha que precisa ou deveria, ou você quer convidar para olhar para essa live, então aperte nesse botãozinho do aviãozinho para que ela seja convidada para assistir. Keila, querida, muito obrigada, Keila. Keila, eu amei a IOPT com a Lia. Muito obrigada, Keila. Então, a partir dessa fundamentação, o curso se dá e ele apresenta para os alunos uma oportunidade de compreender e vivenciar este conhecimento de uma forma muito satisfatória, do meu ponto de vista. Bom dia, Eliana. E aí, agora, a partir desse momento, então, nós começamos a olhar para outras questões, não é? A partir disso, desse marco do intensivo, que o intensivo traz para a escola sempre esse divisor de águas, o que foi passado e o que nós estamos preparando para o futuro. Hoje à noite, às 19 horas, faremos uma reunião de todas as pessoas que seguem participando dos encontros consigo mesmo na escola como ressoantes, para que nós possamos trazer ainda mais para os alunos, uma sequência, um passo a mais. Nós vamos começar a fazer uma experiência, vamos começar hoje à noite. Hoje à noite, então, só para consumo interno, só para as pessoas que são alunos da escola, que são alunos que já estão fazendo as ressonâncias, não alunos que estão se matriculando, infelizmente. Esse encontro, esses alunos irão perder. Nós iremos fazer um grande debate, uma grande apresentação de temas, tópicos, para que esse nosso nível de IOPT seja deslocado um pouco mais para cima. Vamos falar hoje de noite sobre várias questões. Eu nem vou adiantar aqui porque vai ser uma surpresa para todos nós, inclusive um pouco para mim, porque eu pedi para os colegas adicionarem alguma informação ali, mas eu não sei o que eles acabaram preparando para nós. E aí, a partir disso, nós iremos levar
o nosso conhecimento de alunos já formados para um outro patamar, como diz o professor. Nós iremos transformar isso num conhecimento para outro patamar, uma vez que este este é o desejo do professor, ele está fazendo um enorme movimento para isso, e nós iremos acompanhá-lo. O horário será hoje às 19 horas, tá? Bom, mas eu assisto o mundo mudar ou eu mudo com ele? Essa é uma grande pergunta que se faz presente sempre que a gente fala em identidade, não é? O mundo está mudando. Por exemplo, na IOPT, nós estamos assistindo um professor fazer um movimento diferenciado, não só na questão é, de apresentação do trabalho para muitos lugares no mundo. A gente já sabe que ele está na Rússia, Romênia, ele está em toda a Europa Ocidental, a gente sabe que ele está em Singapura, e a gente já sabe que tem, enfim, pessoas trabalhando em vários lugares na China, parece que tem uma pessoa também. E com isso existe esse questionamento e um questionamento automático. Nós vamos assistir isso ou nós vamos entrar nesse vagão para acompanhar este trem para onde ele estiver indo? E essa é uma questão que se coloca diariamente para nós. Eu vejo muitas pessoas se debatendo, olhando as coisas ao seu redor, e elas cometem sempre os mesmos enganos, sempre os mesmos enganos. Em primeiro lugar, elas se sentem agredidas pela mudança. Quando acontece alguma mudança, elas já se sentem ameaçadas, o que elas precisam fazer, elas não sabem, fica tudo muito confuso, e aí através desse movimento de se achar em confusão, elas não tentam esclarecer o que está acontecendo e cada vez mais elas entram nesse looping de não saber aonde elas estão. Mas, num segundo momento, elas se posicionam e aí começam a fazer este, este movimento para seguir as. No segundo momento, elas fazem dão esses passos para seguir essas atualizações, essas novidades. E aí também nós podemos perceber o segundo passo com problemas. No primeiro passo é nada nesse mundo é estanque, tudo está em movimento. E se não fosse assim, não seria apropriado nós, digamos assim, pretendermos mudanças, porque a mudança que nós pretendemos, ela é parte de tudo que acontece ao nosso redor. Confere? Essa mudança é uma mudança que nos traz essa possibilidade de sairmos deste lugar aonde estamos. Sair desse lugar aonde estamos significa poder almejar alguma coisa diferente, uma coisa melhor, uma coisa nova. Então, em primeiro lugar, é importante que a gente se olhe, e aí que entra a IOPT. Por que eu resisto tanto às mudanças? Por que eu não consigo me integrar neste movimento que a vida faz? Por que eu estou sempre pretendendo que as coisas fiquem totalmente, é, digamos, paradas? Porque elas me trazem segurança dessa forma. Então é muito importante que se olhe para isso. Qual é exatamente o meu papel
ao assistir tudo isso e não permitir, entre aspas, porque eu não tenho esse controle. À medida em que eu entro nessa necessidade de fazer este controle, eu percebo que eu quero ficar fora da vida, eu quero ficar fora do fluxo, eu quero ficar fora deste movimento que a vida me oferece. E isso me traz a ideia de que eu estou no meu eu sobrevivente. É tão simples quanto isso. Eu estou no meu eu sobrevivente porque eu quero que tudo pare para que eu chegue naquele lugar que eu pretendo chegar. Isso significa na terapia, nos negócios, uh, nos meus empreendimentos, nos meus objetivos pessoais, em todas essas circunstâncias. Quando eu não me adapto ou quando eu tenho esse movimento contrário a essa adaptação, naturalmente isso me diz que eu estou no meu eu sobrevivente. E vocês sabem muito bem que eu sobrevivente não vai muito longe. Ele corre, 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 mas chega na esquina e perde a força. Bom, então no segundo movimento, quando eu passo por essa primeira etapa e começo a fazer o movimento, a segunda dificuldade que eu vejo é a dificuldade de saber quem eu sou. A dificuldade de saber quem eu sou a partir disso é muito clara e transparente. Eu pego aquilo que o outro faz, que o outro experimenta, que o outro testou, que o outro aprovou como sendo o seu caminho e eu trago para mim e colo em mim como se fosse uma máscara, um band-aid, uma cara nova. E aí também eu vou começar a ter problemas. E isso é muito claro. É muito claro quando a gente vê que essa pessoa está fazendo esse movimento de pegar aquele modelo que ela elegeu com muita sabedoria de negócio, de terapeuta, de vivência, e ela começa a colocar aquilo como se aquilo fosse realmente o eu dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela está com um trauma da identidade. É tão fácil, né? Eu quero ser, uh, eu quero ser aquela pessoa. Eu quero ter este movimento. Eu quero fazer igual a ela. Ela está com um problema de identidade, é claro. É fácil de identificar. É fácil de se perceber essa dificuldade. E aí o que acontece? Eu pego o modelo de vida da minha amiga e tento botar água abaixo na minha vida. Eu pego o modelo de negócio da minha, do meu ícone negocial e trago para mim. Eu pego um modelo de colega e eu trago para mim, e isso vai dar sempre tudo errado. Sempre. Eu acho uma judiaria tanto esforço posto fora. Isso sempre vai dar tudo errado. Por quê? Porque como eu posso resolver problemas? Vejam bem, é uma contradição tão clara, tão simples. Como é que eu posso resolver problemas advindos deste desejo que eu tenho de ser outra pessoa, se eu não sou a outra pessoa? Aquela outra pessoa vai encontrar dificuldades e ela vai resolver os problemas de acordo com ela, com as suas habilidades, com as suas capacidades, com a sua resiliência, com a sua propriedade. E aí, quando eu quero assumir
este modelo que essa pessoa me traz e eu até posso me aventurar a vestir aquela roupa para mim saber como é estar naquele lugar, mas isso pode ser um exercício mental. Isso não precisa ser um exercício psíquico. O que eu vejo é dentro dessas pessoas tentarem ser a outra pessoa, quer seja como terapeutas, quer no momento negocial, por todos os lugares eu vejo isso. E a partir disso, elas esquecem de si próprias. E quando elas esquecem de si próprias, elas enfraquecem o seu eu saudável, o seu eu capaz de trazer para ela as soluções dos problemas. E por óbvio, quando nós chegamos aqui, nós estamos falando de alguém que não está interessado em descobrir quem essa pessoa é realmente, porque ela quer copiar, ela quer um carimbo do outro para colocar em si. E aí a nossa identidade, puf, se foi pelo ralo. A nossa identidade se foi pelo ralo. Não é mais possível eu resolver os meus problemas, porque quando eu atuo como uma outra pessoa, a minha ferramenta para solucionar os problemas ela fica deficiente, porque eu tenho que solucionar o problema de acordo com a vida daquela outra pessoa. E eu não sou aquela outra pessoa, não tenho aquela vida, não tenho aquela caixa de ferramentas. E aí as pessoas me dizem, mas eu faço tudo, mas não faz o essencial. O essencial é muito, muito, muito simples, mas requer bastante compromisso pessoal. Eu vejo as minhas alunas, por exemplo, que elas terminam o curso e elas entram numa jornada de buscar cada vez mais compreender aquilo que elas aprenderam. É muito interessante como o curso não só abre este caminho, mas ele também abre dentro dessa pessoa este movimento de estar vivo, de estar curioso, de estar buscando essa necessidade imensa que o ser humano tem de ser quem ele é. Mas às vezes isso está tão abafado que precisa ser ativado, acionado, precisa ser destampado, precisa ser desvelado para que isso venha à tona. Mas quando vem à tona, eu tenho exemplos maravilhosos de pessoas que começaram a fazer o trabalho do encontro consigo mesmo, fizeram a formação, terminaram o curso dos temas fundamentais e agora estão usando isso para a sua vida pessoal de uma forma muito apropriada, estão buscando saber quem elas são. Essas pessoas, digamos assim, deram mais profundidade para tudo aquilo que elas já tinham. Geralmente eu trabalho, vocês sabem, eu trabalho muito com terapeutas, muito. A maioria dos meus alunos são, desculpe, consteladores, ou terapeutas ou psicólogos. Então é possível a gente perceber que essas pessoas começam como se fosse colocar alguma coisa dentro da água, como a gente quando coloca o sal dentro de um copo d'água ou o açúcar dentro de um copo d'água e a gente vê aqueles grânulos descendo para o fundo. E na medida em que esses grânulos vão aprofundando, eu noto um desenvolvimento lindo, principalmente pessoas que mostram que estão olhando para seus nichos de negócios, como as crianças, terapias com as crianças, terapias pessoais, terapias
movimentos de grupos, as pessoas tornam aquilo vibrante, tornam aquilo realmente alguma coisa muito atraente. Mas quando essas pessoas também começam a cortar e colar, elas não se dão conta, mas elas estão cada vez mais abafando o seu eu saudável. E aí é difícil que tudo isso funcione de uma forma adequada. Eu quero dizer que a Leide chegou, a Leide que vai nos ajudar hoje à noite com esse nosso encontro. E a dificuldade de permanecer em mudanças, em movimentos. Sim, a dificuldade de permanecer em movimento é porque nós temos essa nossa parte flexível ainda não está totalmente disponível para nós. Nós estamos ainda vivendo sob a égide da criança que ainda não caminha e que fica lá nos seus brinquedos, querendo que todas as pessoas fiquem ao seu redor, né? Aquela situação fixa que não se mexe. Não é uma posição, digamos assim, que a gente possa dizer, ah, vamos mudar, vamos fazer mudança, quero aceitar a mudança. Não, alguma coisa internamente ainda está presa numa psique muito antiga, muito infantil. A hora que a gente abre este movimento e percebe o que essa psique precisa para se adequar dentro da nossa psique de adulto, de eu saudável, essas mudanças começam a ser simplesmente parte da caminhada e não um movimento em que eu preciso olhar especificamente para isso, tá? Deixa eu ver lá. Parece contraditória a minha questão, mas espero ter sido compreendida. Gosto de estar em movimento, de aprender coisas novas, mas sinto que me saboto e paraliso. Aham, certo, exatamente isso. O que as pessoas chamam de sabotador, de congelamento, nada mais é do que sintoma de trauma. O sintoma de trauma, ele é muito sutil e ele pode ter efeitos profundos e ele pode ter efeitos muito que parecem superficiais. Mas isso é exatamente aí que a gente trabalha com os traumas. Quando eu me saboto, existe uma parte de mim que não está pronto para o movimento. Não se deve atacar isso como sendo um defeito da pessoa, né? Isso não deve ser visto como uma inabilidade da pessoa. Essa pessoa é defeituosa, né? Ela tem uma manchinha no rosto. Não, não é nada disso. Essa pessoa, quando faz esse movimento de autossabotagem, ela está mostrando para nós que existe uma parte dela que faz com que ela possa dar o passo adiante, que está presa numa situação de trauma, talvez ainda numa subpersonalidade muito infantil. E uma criança de 1 ano, 2 anos, ela não toma decisões, ela não consegue. Então percebam isso. Essa similaridade é que me dá como diagnóstico saber de que essa pessoa tem trauma. Porque se essa personalidade de 1 ano, 2 anos tenta fazer um negócio com o banco, pegar um empréstimo no banco, ela não vai conseguir, porque faz parte da natureza das crianças serem crianças, entende? Então, perceber que está acontecendo isso é fantástico, mas a gente ser autoindulgente no sentido de ir buscar o motivo pelo qual isso acontece é o caminho para a gente sair deste lugar congelado. O congelamento é resultado de trauma. A sabotagem é resultado de trauma.
porque isso são respostas que eu estou dando para o mundo. Se eu chego na frente do carro, que eu sei dirigir, que eu aprendi tudo, e não consigo resolver a prática final para tirar minha carteira de identidade, isso significa que eu tenho uma parte minha que está com alguma movimento muito infantil, está muito tá muito parado essa cápsula no tempo, certo? Uh, Acompanhando as tuas dúvidas que são, me parece que as palavras permanecer e mudança são antagônicas, certo? Já estão entrando. Nossa sociedade, essa é a Janine, agora eu já sei. Nossa sociedade nos orienta na direção contrária da autonomia. A regra é a normose, a despersonalização, a sobrevivência. A euptia é uma porta aberta dentro de nós para retornar em nós a vida. Isso, Janine. Despersonalização. Eu preciso ir com o bando. Eu sou o bando. Eu preciso ir com o bando é uma distinção daquilo que eu quero fazer. Se eu vou com um bando por vontade própria, que eu me sinto com vontade de ir com este bando, que eu sei por que eu estou fazendo isso, ok, tá ótimo. Isso é muito natural. Agora, se eu vou porque essa é a minha opção de ser uma pessoa, se eu faço sempre essa escolha de, eu falei com a fulana, mas nós não podemos fazer isso. Eu falei com o gerente, nós não podemos fazer isso. Até às vezes em negócios isso acontece, não é? Mas no plano pessoal, às vezes a gente vai pedir uma ideia para a pessoa precisa falar com todos os seus amigos para poder responder para a gente. O que está acontecendo ali? É a despersonificação, a despersonalização, como disse a Janine. A IOPT é uma porta aberta para retornar para a vida. A IOPT é uma lufada de ar fresco quando a gente está soterrado como os pontos arqueológicos, como diz o professor. A IOPT tira aquela camada de entulho inútil e nós podemos respirar ar fresco da vida. Sim, é muito inspirador. Parece que estamos botando o pé na nova era da cooperação em vez da competição. Existe uma diferença muito grande entre nós irmos para a nova era, eu acho, porque a nova era era muito essa questão do bando. A questão do bando é muito forte para o mamífero. O mamífero é naturalmente bando. Mas quando nós estamos neste outro lugar, nós iremos para este destino de cooperação de uma forma consciente e de uma forma determinada internamente. Tem umas nuances ali de modificação. A cooperação é a maneira mais eficiente da gente desenvolver todos os nossos trabalhos. Mas a cooperação deve nascer de duas pessoas que estão inteiras, para ser muito genuína, porque na cooperação nós iremos apoiar um ao outro e não exigir que o outro faça isso ou aquilo. No momento em que eu começo a exigir, eu quero isso, eu quero aquilo, nós estamos lidando com um eu que talvez não seja o eu mais saudável daquela pessoa. Querer o melhor para todo mundo, pois somos nós, eu, tu, ele, nós. Isto. A Jucimara também entrou. Isto. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente percebe que é muito importante para nós que já estamos vivenciando isso, nós termos esse ponto de referência, né? Esse ponto de referência de que tudo o que me rodeia, tudo que acontece comigo
fica muito autêntico e verdadeiro e vai dar certo se eu tenho este autoconhecimento. O autoconhecimento não é uma palavra para a gente colocar num dicionário. O autoconhecimento é um exercício, é, uma, é um movimento permanente que acontece dentro de nós a partir da nossa vontade. A gente não tropeça numa pedra na rua e, agora tenho autoconhecimento. Não, não é isso. Isso é uma descoberta quase que diária do autoconhecimento. E a partir dessa descoberta, nós iremos ter muito sucesso, nós iremos ter muito, muita autenticidade na nossa vida. Nós teremos muita capacidade de enfrentar os nossos problemas, porque nós estaremos vivendo a nossa vida, realmente. E bom, então eu assisto o mundo mudar ou eu mudo com ele? Quando eu mudo com o mundo, porque eu vejo que as pessoas se adaptam, as coisas se alteram, né? E eu posso ter uma forma diferente de viver e eu publico isso, torno isso público, todo mundo assiste, e eu vejo isso, por exemplo, o professor fazendo esse movimento agora, dentro de mim se cria uma vontade de acompanhá-lo, certo? Mas não porque eu precise, mas porque eu vejo que ele tem um sonho e este sonho é um sonho que também me serve, certo? Então, naquilo que eu acho que não está completamente de acordo comigo, eu tenho dentro de mim muito claras as minhas posições, mas também vejo que essa é a mudança, que é o futuro chegando a todos nós. E no segundo momento, então, eu faço essa minha adaptação, eu pego esse trem, eu entro nesse vagão e vou andar nesse trem ah, com consciência do que eu quero, para onde eu vou, quais são os meus limites e fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira. O sucesso se mede pela quantidade, pelo volume de, de autoconhecimento que eu tenho, que eu sou capaz de colocar a minha assinatura, a minha marca em cada uma das minhas movimentações. Por exemplo, há um tempo atrás eu tentei fazer, eu vou ter que tomar outro gole d'água. Há um tempo atrás eu tentei fazer um trabalho com uma equipe é, de marketing. E o que que acontecia? Eles queriam que eu saísse do meu lugar e entrasse exatamente aonde eles achavam que era adequado para mim me expressar. Ou seja, eu tinha que usar termos específicos, falas específicas, ritmo específico, eventos específicos que não diziam nada para mim. E aquilo foi uma grande lição para mim. Foi uma grande lição para mim perceber o quanto eu não conseguia me adaptar a ele, aquele tipo de situação. Então, dei um passo atrás e percebi que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente significaria que eu precisava trabalhar dentro de mim as questões necessárias com a minha percepção, com o meu sentimento, com a minha vontade de me sentir tranquila, porque eu estou fazendo uma coisa coerente com aquilo que eu penso, com aquilo que eu estudo o dia inteiro, com aquilo que eu quero apresentar.
Uma outra questão que eu vejo também é que muitas vezes as pessoas chegam nos lugares onde elas almejaram estar e elas não reconhecem. Elas não reconhecem, e isso faz com que elas se sintam sempre inseguras porque nunca atingem seus objetivos e se sentem sempre frustradas. Mas elas talvez precisassem escrever os seus os seus desejos, as suas intenções, como eu digo para as pessoas que me procuram. Escrevam a sua intenção, escrevam na sua agenda, olhem aquilo. Às vezes a gente já chegou lá, mas a gente não consegue reconhecer. A gente fica olhando para as nossas dificuldades, para nossas animosidades internas, para os nossos sabotadores internos, para as nossas questões não resolvidas. Mas sim, andamos e como andamos, isso também é importante. E também é importante a gente poder cultivar o nosso eu saudável através desse reconhecimento, dessa percepção, assim como alimentar este eu saudável com coisas que nos trazem alegria, coisas que nos trazem entusiasmo, né? Enfim, que nos trazem essa batida forte no coração. E com essas palavras, eu vou me despedindo de vocês e vou desejando a todos que tenham um maravilhoso final de semana, reflitam bastante sobre tudo aquilo que está sendo feito por você mesmo e por todos aqueles que te rodeiam, o quanto que tu influencia essas pessoas, o quanto essas pessoas precisam do teu entusiasmo, da tua vontade, da tua participação e, e eu sempre me sinto assim privilegiada porque olha só, beijinhos da Eliana Justo, a Zélia me dizendo, mas tá tão bom. Obrigada, sim, querida. Muito obrigada pela tua participação. A Zélia que vem comigo desde a minha primeira turma de Maceió, assim como a Alda. A Marta também agradecendo, a Ivana. Gente, olha só, a gente procurar ser quem a gente é uma caminhada, com certeza é uma caminhada, mas a gente pode ter muitos frutos e a gente pode ter frutos não só frutos emocionais, frutos relacionais, como frutos concretos financeiros a partir dessa nossa posição. Então, um beijo grande a todos, até o nosso próximo encontro e todo mundo que está fazendo as ressonâncias, não esqueça, hoje de noite, às 7 horas, IOPT em debate entre nós, só entre nós. Um beijo grande e até a próxima.